Olá, que bom que você está aqui com a gente no 52 Semanas de Networking, um podcast para você que entendeu ou que vai entender que o networking é uma ferramenta muito poderosa de conexões e de negócios. Nas próximas 52 semanas a gente vai estar aqui falando dicas, ferramentas, estratégias para você ter resultado com o networking. E hoje nós estamos aqui com a Mayra, é Mayra Té. Exatamente. Apresentar a Mayra, seja muito bem-vinda. Obrigado pela presença. Mayra é farmacêutica formada pela UFC, com pós-graduação em Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável pela Faculdade das Américas e em Marketing e Mídias Digitais pela FGV. Sócia diretora da Solutec, um hub de soluções técnicas que atua nas áreas ambiental, sanitária e ocupacional. Tem mais de 12 anos de experiência no setor, já impactado quase 3 mil empresas em todo o Brasil. Hoje ela é presidente da CDL Jovem Fortaleza, que eu vou ser futuro membro lá, Isso. e sócia fundadora da 3UP Comunicação Empresarial, desculpa, 3UP Educação Empresarial. Em 2024 foi reconhecida com o prêmio Sebrae Mulher de Negócios, consolidando sua trajetória de destaque no empreendedorismo. Que bom ter você aqui. Muito obrigado. Muito obrigada, Cleiton. Agradeço aqui a sua audiência. Certamente vai ser uma jornada, e já tem sido uma jornada de sucesso, e eu faço questão de acompanhar também os episódios, tá? Muito bom, muito bom. Eu sou o Cleiton Benísio, eu sou especialista em networking há 9 anos. Hoje eu estou à frente do BNI em 6 estados aqui no Nordeste. O BNI é a maior organização de networking do mundo. Hoje nós temos mais de 330 mil membros em mais de 70 países. Se você é empreendedor e quer ter resultados com networking, participe de uma reunião para conhecer um pouco melhor. Esse podcast ele tem o apoio da Octacom, que é a agência que está gravando aí o nosso podcast hoje, essa estrutura maravilhosa, e a produção da Inspira Comunicação. E hoje o nosso tema aqui, Mayra, é networking como um hábito, né? Como é que a gente pode transformar o networking num hábito diário? Você consegue falar para a gente assim, um hábito de networking que você tem, que você coloca na tua semana, no teu dia, no teu mês, para a gente abrir o tema? Vamos lá, Cleiton. Primeiramente, eu gosto sempre de me sentir em relação a tomadas de decisão, né? Hábito, para mim, a gente resolve implementar, a gente resolve querer desenvolver esse hábito, né? Então, antes de tudo, da gente exatamente citar como é que eu tenho construído esse hábito, né? Acho que um convite provocativo que eu faço aqui à sua audiência é por qual motivo eu tenho que, ou vale a pena eu investir em network? Né? Então, o primeiro ponto é esse, né? Que foi o que realmente me ajudou na minha jornada, na minha trajetória. A gente sabe que, por exemplo, quando a gente inicia um negócio, né, existem três pilares que todo empreendedor, né, e um potencial empresário, ele precisa ter conhecimento. Que quando a gente inicia, muitas vezes o empreendedor ele vai oscilar entre jornadas táticas, estratégicas e operacionais. Então, é muito comum que alguém que está iniciando ele permeie todo esse contexto, né? Então, ora ele vai gerenciar números, ora ele vai entregar os projetos, como no caso da nossa empresa, e ora ele vai precisar desenvolver ações estratégicas. E para mim, o network ele compõe essa caixinha, esse quadro da estratégia, né? Então, primeiramente, a gente tem que entender que o network ele vai te levar para um próximo nível, para um próximo passo. Justamente como aconteceu comigo no passado, né? Há 12 anos aí, quando eu realmente resolvi empreender, né? Que o network, sendo essa caixinha da estratégia, que eu entendo o porquê, né? De que isso também é trabalho, se relacionar, você estar presente, você contribuir, né? E também receber essa colaboração, compõe o nosso business, né? Assim como compõe eu sentar e desenvolver diversos projetos de licenciamento ambiental e tal, porque isso também é o meu business e o network também é. Então, como é que eu estruturo isso, né? Primeiramente, se eu tenho que, a depender do porte da minha empresa, né? Eu vou permear essas caixinhas do operacional, da estratégica, do tático, né? O network tem que estar dentro dela. Então, a partir do momento que eu reconheço a importância, que eu compreendo que isso vai me levar para o próximo nível, intencionalmente eu vou disponibilizar o meu tempo para aquela ação, né? Então, particularmente,
o que eu faço e o que eu iniciei fazendo é justamente estar em associações, participar de eventos, e eu coloco isso dentro da minha agenda. Então, hoje a Mayra ela tem um grupo empresarial, a Solutec ela acabou sendo um grupo empresarial, veio a 3up aí, veio a presidência da CDL Jovem, e a Mayra, como é que consegue ornar tudo isso aqui, né? Além da educação dos filhos, além da esposa, além de realmente ter uma certa trabalho de referência dentro da minha igreja, como é que eu faço isso? Através de uma rotina. Uhum. Então, se eu tenho uma rotina, eu começo a inserir essa jornada do network, essa jornada de estar presente, de colaborar, de estar em outros grupos dentro da minha rotina. Então, o primeiro passo é isso, é você ter uma rotina que contemple ações dentro da estratégia de network. Perfeito. Uma coisa que eu achei muito interessante que você trouxe, e para quem está assistindo a gente ouvindo, é como que você trouxe o networking como uma coisa tangível, né? Você disse, o networking está dentro da estratégia, então está Isso. dentro da caixinha ali da estratégia. Ou seja, é um departamento mesmo, né, Mayra, que você coloca como você tem o contábil, como você tem o jurídico, como você tem o financeiro, você tem o networking nesse mesmo nível de importância, né? E não só aquele negócio que eu só faço se der, quando der e se sobrar tempo, porque tempo para o empreendedor é algo que, né? Dá para esperar muito, sim. Então, esse ponto é interessante para a gente refletir, né? Transformar o networking num departamento, em algo muito tangível. E para algo ser tangível, é importante ter objetivo. Então, o que eu espero do networking? Parceria, novos clientes, mentoria, conhecimento, crescimento. O que é que eu quero com isso? Então, eu estava comentando antes da Maria chegar que eu vou entrar na CDL Jovem e eu, antes de eu entrar, eu estava muito com essa definição de objetivos, né? O que é que eu vou fazer lá? Como é que eu vou contribuir estando lá? O que que eu posso fazer para eu agregar valor e não ser simplesmente mais uma pessoa que vai, mais um número, né, que vai estar ali. Então, eu acho que essa questão dos objetivos, né, é muito importante defini-los, né? Cleiton, vejo muita clareza aí na tua fala, né, em relação a objetivos e tal. E eu acho legal, assim, na minha vida, eu gosto muito de compartimentalizar, né? Acho que você percebeu isso, por isso que Uhum. tu deu esse mote e tal. Mas eu entendo que cada roda tem um porquê. Então não faz sentido eu dizer sim. Por exemplo, hoje, né, você certamente passa pela mesma coisa que eu, né? É muito comum que, vamos fazer isso, vamos trabalhar assim, vamos estar presentes, vamos... E aí eu vou e analiso e digo, onde é que isso conecta comigo? Com qual motivo eu tenho que investir tempo ali, né? Então, primeiramente, cada roda eu compreendo que existe um espaço, né? Então, por exemplo, hoje eu tenho lá a CDL Jovem, que para mim, claramente, foi conhecimento, foi colaboração, foi realmente desejo de contribuir, mas existem outras rodas que eu quero aprender, Uhum. que eu quero realmente somente ser, né? Tem um grupo de uma das minhas diretoras, ela tem um grupo feminino, chama Entre Elas, e lá a minha intenção não é network. A minha intenção é fazer uma conexão Uhum. comigo mesma, com os demais. Então, assim, qualquer coisa que venha dali, ou seja, o conhecimento, ou seja, a portas abertas, né, ou mediações, para mim não é o meu foco. O meu foco é realmente uma conexão comigo, né, com o meu feminino, com a minha gestão em casa, e que, claro, outras mulheres vão e se beneficiam de uma outra forma. Sim. Mas para mim é isso, é assim, parar e aqui eu não tenho que nada, eu tenho só que ser, eu tenho que estar. Então, essa é uma roda que eu levo de uma forma diferente. Assim como na minha igreja, por exemplo, eu não estou lá sabendo se lá vai tal, fulano de tal, que é uma pessoa referência, que é um grande empresário, ou que é um grande palestrante. Não é esse o objetivo. O objetivo é estar ali com pessoas que queiram o mesmo objetivo, que é de conexão com Deus. Então, cada roda, para mim, Cleiton, eu vou organizando dessa maneira. A roda da igreja, a roda da minha canoagem, por qual motivo eu estou me conectando com outros atletas, então não é fazer negócios lá, né? A CDL Jovem já tem um outro propósito, Coalizão pelo Impacto já tem um outro propósito, e assim vai. Então, acho que o importante é a gente reconhecer qual é a roda que nós estamos sentando, e como você falou, e falou muito bem, por qual motivo eu tenho que ir, né? O que eu quero? Então, será que eu vou de qualquer forma? Você colocou assim, que a partir de abril eu estou considerando estar na CDL Jovem, fico feliz,
pelo seu interesse, né? De fato, vai agregar muito, com certeza, pela tua própria experiência. Mas é bacana que quando eu resolvo dizer sim, existe um investimento de energia ali e Exatamente. de tempo. Então, cada roda, para mim, tem um propósito. E aí é o próximo ponto que eu queria falar contigo, o tempo, né? Como é que a gente organiza o tempo para essas atividades? Porque assim, né, Mayra, hoje tem muita coisa acontecendo, né, no mundo do empreendedorismo. Sim, E quando a gente fala de networking, parece que é a palavra da vez. sim. É grupo de networking, é palestra de networking, é almoço de networking, é jantar de networking, é café de networking, é um monte de coisas. E como é que a gente organiza tudo isso, né? Um primeiro ponto você já trouxe, né? Você entendeu os lugares que você precisa, quer estar, e eu complemento dizendo que o lugar que você pode mais contribuir, né? Que esse é um olhar que eu pratico na vida, né? Como é que eu posso contribuir aqui e nunca para quem que eu posso vender aqui, né? Porque já deu errado, pensando assim, né? O que mais que você acha que pode agregar para um empreendedor que tem essa agenda tão desafiadora, ele conseguir se organizar assim? Você tem dicas para Perfeito. imagino pela quantidade de coisas que eu vi no teu currículo que deve ser uma agenda bem desafiadora. É bem animada. Vamos lá, a gente, assim, eu faço duas divisões bem claras na minha jornada empresarial, né? Então, eu vou começar lá para a Mayra, pela Mayra que iniciou, que tinha dois sócios, né? E que a gente se dividia entre morder, assobiar e chupar cana, né? Assim que a galera fala. Então, eu fazia tudo, né? Então, o que que eu fazia? Pegava a minha agenda, por exemplo, eu quero trabalhar 6 dias, né? 6 dias eu quero trabalhar de segunda a sábado. E eu fazia uma sistemática dessa agenda. Por exemplo, segunda-feira de manhã e segunda-feira à tarde. Segunda-feira de manhã a Mayra é estratégica. Segunda-feira à tarde a Mayra é operacional. Terça-feira pela manhã a Mayra ela é tática. Então eu fazia essa divisão. Legal. Dentro dos pilares, estratégia, tática, operacional, né? Fazia a listagem do que realmente era a minha função. Então, a função da Mayra estratégica era o quê? Estar lá em alguns eventos, era visitar alguns órgãos, era ir para a Anvisa, lá em Brasília. Então, eu colocava essas situações pormenorizadas dentro dessas caixinhas, tá certo? E aí eu dividia os meus turnos, literalmente assim, e dentro dele estava lá o network também no pilar estratégico. Então, a Mayra, quando iniciou, que é essa aquela questão de quem está começando, mas sou eu sozinho, eu tenho que fazer tudo. E tem mesmo, né? E tem mesmo. Você está iniciando um negócio, você não sabe se vai dar certo. Ou você inicia com pouca gente, porque ou não tem condição, ou porque você realmente está fazendo o mínimo viável produto, está testando ali e validando se realmente vai dar certo. Mas o fato é que muitos empreendedores eles iniciam sim sozinhos. Uhum. E para isso, eu preciso organizar mais uma vez a minha agenda e em que pilar, em que ponto, né, eu vou ter que colocar ali as minhas atividades que estão realmente relacionadas a minhas caixinhas, né? Então, a Mayra, que iniciou, né, há mais de 12 anos atrás, fazia exatamente isso. Reconhecia a importância, colocava em agenda e realmente mapeava os eventos, por exemplo, que eu deveria estar, né? Eu mapeava as viagens que eu deveria fazer nessa intenção realmente. Hoje a Mayra que já tem empresa, né, já tem ali alguns funcionários, tem ali 20 funcionários, pelo menos em uma das empresas. O que que a gente faz atualmente? Tenho sócios, tá? Nas minhas duas unidades de negócio, tanto Solutec como 3Up, eu tenho sócio, né? São 2 sócios aqui, 2 sócios ali, e a gente faz, no caso da Solutec, esse grupo empresarial. Quais são os acordos que a gente tem, né? Cada um tem os seus entregáveis dentro do contexto da empresa, tá bom? Então, eu já permeei alguns, né? Já Uhum. tive no operacional. Hoje eu estou numa diretoria, mais de marketing, estratégia e relacionamento institucional. É mais ou menos o que eu estou fazendo. Então, muita clareza com os sócios, indicando que, olha, alguém tem que fazer esse papel. Então, quando a Mayra está lá na FIEC, está lá na CDL Jovem, está lá em grandes eventos, está em PWR, está na 3UP, aquilo ali não é um passeio, Uhum. né? Quem está de fora, às vezes fala assim, só anda a passear. Que trabalho bom é esse, que vai no almoço, hora está jantando, hora está almoçando, hora está tomando café. Só ver o stories ali, né? Exatamente. Sim, Entende? sim, Então, hoje, a Mayra, empresária que tem sócios, faz exatamente assim: sim. um acordo
com os demais e a gente se divide. Olha, isso aqui é a tua função. Então, vai ter um evento, lá. A minha agenda, se a gente for abrir aqui, realmente dá pânico, né? Às Uhum, vezes, assim, as pessoas de fora dizem, mas eu não acredito, porque é tudo por cor. Então, se eu abrir aqui a minha agenda, Google Agenda, vai ter lá indicadores, uma legenda de cores, em que cada cor vai sinalizar. É a Mayra versão CDL jovem, está lá numa cozinha mais grafite. É a Mayra que é a canoeira, que faz, uhum, que é atleta, está lá numa cozinha roxa. É a Mayra que é da Solutec, vai ter lá ou é presencial, tem uma cozinha rosa. Então, se é online, porque isso também impacta na minha logística. uhum, Então, é exatamente assim, reconhecer a importância primeiro. Se só tem você, organiza seu tempo. E uhum. ali você vai ter que ter o tempo, vai ter que fazer a dupla jornada, vai ter que trabalhar de noite, vai ter que estar nos eventos de noite. Se não, se a sua função, né, profissional, o fazer o networking, o estar em eventos, né, você precisa assumir aquilo, assim como assumiria a entrega de um projeto de engenharia, como na minha empresa tem. Entende? Então, é só uma questão de você compreender que isso é trabalho. Maravilha. E o que você falou dos ferramenta, etiqueta, isso é importante porque quando a gente olha para o networking realmente como trabalho, a gente precisa organizar esse trabalho com atividades que são semanais, com atividades que são mensais. É importante estudar a agenda de eventos para ver o que está acontecendo na cidade, o que está Isso. relacionado à minha área, né? Então, acho que, independente do teu tamanho, é porque às vezes quando a gente vai crescendo, a gente tem uma pessoa que faça isso para a gente, né? É, Mas quando a gente está começando lá, isso. separa ali no inicinho do mês, deixa eu ver o que está acontecendo aqui de palestras que eu consiga participar e que sejam relevantes. Deixa eu colocar aqui 1 hora por semana para eu entrar no LinkedIn e desenvolver novas conexões. Deixa eu usar as etiquetas do WhatsApp, porque às vezes eu conheço Isso. alguém tão interessante num evento e aí, se eu tenho uma etiqueta lá, acompanhar, continuar, né, a conexão de alguma forma, aquilo ali pode me ajudar. Então, a gente tem tanta ferramenta hoje que ajuda a gente a organizar isso, que a gente precisa aproveitar, né? O Einstein, Mayra, tem uma fala que eu sou apaixonado, que ele diz que falta de tempo é desculpa de quem perde tempo por falta de método. E é exatamente isso. Às vezes você não faz network não é porque você não tem tempo, é porque você não parou para organizar o teu tempo e Isso. pensar nessas ferramentas. É Trello, é CRM, é Google Agenda. Tô fazendo merchandising aqui não, mas É aquela Dola, né? Dola IA. Não sei se você já ouviu falar esse eu não nessa, uso. Já ouvi nessa falar, mas eu inteligência não uso. artificial, essa é show também. Tem o To-Do List, o Google também tem uma ferramenta de notas, que eu esqueci o nome agora, mas é Keep, Google Keep. Você vai lá, anota as notinhas que você tem de fazer. Então, assim, usar a tecnologia mesmo para organizar esse tempo, né? Porque senão a gente fica usando isso como desculpa o tempo todo. E é uma desculpa real. Sim, Quando a gente fala com o empresário, a gente não vai duvidar que ele não teve tempo, porque a sim, gente sabe que mata um leão por dia e essa correria mesmo. Mas o planejamento é que vai fazer verdade. diferença, né? Para conseguir fazer esse monte de coisa que a Mayra faz e que você também pode fazer, Sim. né? Aí dentro da agenda. Hoje você está numa organização que o networking é um ponto forte, o relacionamento. O que que você acha que é importante para que a gente mantenha contato com pessoas e fortaleça essas relações? Porque às vezes, sei lá, eu vou lá no almoço da CDL e eu conheço uma pessoa muito legal. Como é que eu mantenho contato com ela e faço essa relação crescer e não ficar somente no eu te conheço, você me conhece? E o Perfeito. que mais que tem aí? Muito legal. Cleiton, para que algo realmente possa vingar, é preciso que tenha uma nutrição. Isso Uhum. eu tenho muito claro. Então, existem várias caixinhas de pessoas que eu vou compartimentalizando. Digo, não, esse aqui eu quero servir, esse aqui eu quero ajudar, esse aqui, de fato, vai me levar para o próximo nível, esse aqui eu posso doar um pouquinho daquilo que eu tenho, no sentido de formar essa outra pessoa, dedicar o meu tempo para essa pessoa. Então, cada pessoa tem um porquê, né? E o que é que eu compreendo? Que toda relação ela precisa ser nutrida. Não é só eu chegar, eu acho que isso assim, é tremendamente arcaico. Eu chegar, olha aqui, Cleiton, meu cartão, eu faço isso, licenciamento e tal, vamos lá. Não, não, eu acho que isso é tão raso, sabe?
que o network ele vai muito além, ele vai para uma conexão, que a gente chama, é outro termo que a gente tem ouvido falar muito, mas que tem muito sentido. Então, quando eu me conecto, quando eu tenho assim, o Cleiton é um cara massa para poder eu estar perto, aprender com ele e tudo. Então, primeiramente, você tem que demonstrar até interesse por aquela conexão, né? O Cleiton gosta de quê? O que é que ele faz? Ele é pai, ele não é, ele tem família, o que é que ele preza? Quais são os princípios dele? Qual é o negócio dele? O que é que ele desenvolve e tal? Então, com isso, eu tenho a possibilidade de me relacionar e de gerar uma nutrição. Então, aqueles que eu quero que seja algo duradouro, eu preciso nutrir de alguma forma. Então, por exemplo, tive lá com um palestrante que foi fazer um almoço empresarial com a gente, com a CDL Jovem e tal. Poxa, esse cara é massa para mim. Esse cara, assim, eu quero aprender, eu quero ouvi-lo. O que é que eu vou fazer? Fulano, vem cá, como é que eu faço para a gente conversar? Eu queria tanto, né, aprender mais contigo e tal, e já vou nutrindo. Então, fulano, olha aqui, isso aqui eu achei legal. Eu vi o teu empreendimento, saiu numa matéria assim, assado. Parabéns. Fulano, tu ganhou um prêmio. Que bom. Então, aquilo ali é uma espécie de nutrição. Uhum, Então, se a gente quer realmente aprofundar, eu preciso nutrir. Para nutrir, tem investimento de energia. uhum. Então, eu vou conseguir nutrir toda qualquer relação, qualquer pessoa que eu vou conhecer? Logicamente que não. Porque eu acredito que você saber dizer não e saber o que é mais importante vai te levar, sim, para o próximo nível. Eu não vou poder. Eu conheço 20 pessoas semanalmente. Eu vou nutrir as 20 relações? Não. Mas eu vou nutrir as duas, uma que de repente vale a pena, né? Então eu vou lá, me comunico pelo WhatsApp, digo que ganhou, que bacana que ganhou o prêmio. Poxa, eu acompanhei a tua matéria lá no canal X, eu vi o teu podcast lá com o Cleiton, que legal, tu falou sobre aquilo, eu achei interessante. Então, a nutrição, ela é isso. E pessoas valiosas, elas precisam realmente ter esse investimento de tempo. Uhum. Hoje eu tenho amigos, por exemplo, de anos, né, para além do network, quando eu vejo que a gente está se distanciando um pouco mais pela rotina do dia, eu sou bem direto, digo, olha, faz tempo que a gente não se fala, mas eu estou aqui para dizer que você é muito especial. E eu fiquei preocupada, porque fazia um tempo que a gente não se falava. Mas, olha, estamos aqui, viu? Então, é realmente essa questão de você dar atenção. E a nutrição, ela envolve aquilo que é relevante para o outro, não é aquilo que é interessante para você, Sim. né? Que eu acho que isso é um princípio que vale muito a gente atentar. O que é importante para o outro? Então, eu nutro com base naquilo que é relevante para o outro. Você falou aí dessa questão do mandar uma mensagem para um amigo, uma conexão. Eu tenho esse hábito toda sexta-feira. Tenho na minha agenda um lembretezinho. Fale com alguém que você não fale há muito tempo. Olha, eu estou aprendendo com o Cleiton, Que é, o- gente. mas que é uma coisa simples, mas que Sim, faz uma diferença muito absurda. legal. Aí eu dou uma olhada no meu WhatsApp, no meu Facebook, no meu Instagram. Falo, gente, com quem que eu não falo? Você manda um áudio para a pessoa, manda uma mensagem. Um ideal seria você ligar, se você conseguir, liga para a pessoa e tudo, mas às vezes na correria, mas aquele áudio faz uma diferença absurda. Quando a pessoa recebe, ela, nossa, que delícia ouvir tua mensagem, como é que você tá, e não sei o quê. Isso é maravilhoso, mas o que a gente estava falando anteriormente, ter isso como um hábito, né? Ter isso como uma rotina, algo que de fato, de forma inteligente acontece na nossa vida. Senão a gente esquece. Essa eu vou sistematizar, viu, Cleiton? Sistematizar. E outra coisa do que você disse, né, sobre o nutrir, eu gosto muito dessa palavra, eu acho que é a palavra-chave desse tópico que a gente falou. E quando é que a gente vai conseguir nutrir, né, Mayra? Quando a gente ouvir mais o que falar, quando a gente tiver uma escuta bem ativa, a gente consegue, porque a gente vai conseguir nutrir se a gente tiver relevância para a pessoa. E a gente vai ter relevância se a gente entender o que é importante para ela, não é isso? Então, um outro hábito que eu tenho também, e esse hábito eu acho que pode ter a tecnologia que for, que eu nunca vou perder, é papel e caneta. Todo lugar de networking que eu vou, palestra, BNI, qualquer coisa, eu tenho uma agenda. Eu uso cerca de uma agenda por mês, de tanta coisa que eu anoto. Toda reunião que eu tô, eu vou anotando, anotando. Porque eu gosto do papel, porque isso daqui, ó, é muito disruptivo, é muito. Não é? Eu tô falando com você Distrai e um tô pouquinho assim. a gente, né? Perde um pouquinho a conexão. Agora, se eu tô falando com você com papel e caneta, eu consigo olhar Perfeito. para você. Depois a minha letra vai custar entender, mas a gente se vê, né? Sim, Tô sim. ali. E por que que eu estou dizendo isso? Nesses eventos, tudo que as pessoas vão falando, eu vou escrevendo palavra-chave. Boto ali maio, canoagem,
falou isso, falou aquilo, falou aquilo, falou aquilo. Porque todos os pontos que eu perceber que depois a gente consegue conversar sobre isso, continuar conversando sobre isso, porque imagina se eu te sigo lá no Instagram e aí eu vejo uma coisa interessante sobre canoagem, por exemplo. Eu falo, Sim, Naira, olha o que eu vi, que interessante. É relevante, é uma conexão, né? Então acho que uma outra dica que eu deixo também, né? Ter sempre uma forma de linkar a pessoa a palavras-chave relacionadas àquilo que você falou com ela, né? É um ponto. E eu queria te perguntar uma coisa aqui sobre comunidade, né? Que sim, quando a gente está em comunidade, eu acho que facilita também muita gente ter o hábito do networking, né? Porque a comunidade está ali lembrando a gente que aquilo é importante. Então, quando eu estou no BNI, quando eu estou na CDL, eu meio que não esqueço, né? Eu lembro que tem um ecossistema ali acontecendo. Que dica que você dá para as pessoas, de fato, se engajarem nessas comunidades, né? O que que elas têm que fazer na tua visão para não ser mais um, para de fato se é. destacar ali? O que é bacana, primeiro, você mapear, né, dentro da tua cidade, dentro do seu estado. O que é que você está disposto? Ah, não, estou disposto a fazer uma conexão a nível nacional. Então, eu vou para São Paulo, eu vou para Florianópolis, eu vou para onde? Ou então, não, eu quero fazer uma conexão primeiro aqui no meu ambiente, né, no meu município, etc., na minha cidade e tal. Então, mapear, de fato, quais são, né, as comunidades que existem, verificar quanto de tempo você está disposto a investir nisso, né? Para que você venha elencar. Não, eu consigo estar na comunidade X, Y, eu preciso, ou então eu consigo estar em uma, né? Eu acredito que faça pelo menos uma, esteja pelo menos em uma comunidade. Mayra, qual? Para mim, hoje faz muito sentido a CDL Jovem, tá? Mas existem diversas outras, que aí vai depender do teu objetivo, de qual a entrega daquele grupo, né? Então, hoje, por exemplo, eu vejo empreendedores, empresários, que eles estão no momento de conseguir estar em 6 comunidades diferentes, em 5. Mayra, você consegue hoje? Hoje eu não consigo. Então, é muito comum que às vezes até, vamos fazer assim, tá? Olha, eu posso ir, vai ser um prazer. Eu vou, intencionalmente, eu desejo ir, mas saiba que eu não vou conseguir estar em todos os encontros. É um problema isso para você? Então, assim, eu elejo um, eu gosto muito, Cleiton, de fazer e fazer bem feito, de entregar, entende? Então, por anos eu estive somente na CDL Jovem, digamos assim, com entrega, sabe? Então, não é à toa que hoje, assim, eu cheguei como associada, fui para a diretora, assumi a vice-presidência, agora eu estou na presidência, mas porque houve uma direção. Uhum, Então, eu não fiquei em tantos cantos assim, porque de fato meu tempo é limitado. E agora, como presidente, ainda mais. Por isso que eu faço esses acordos. Mas eu gostaria muito, eu acho show, mas assim, eu não vou poder estar em tudo, ok? Tranquilo? Porque a minha entrega hoje é uma entrega muito diferente. sim. Então, é a gente querer mapear o que, é que realmente faz sentido dentro da tua cidade, investir naquilo ali, agora fazer bem feito. Posso estar no canto, porque meu tempo não dá para isso. Uhum, Para estar ali olhando, não, 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 não. Então, eu estou ali porque eu quero aprender, porque eu quero doar, porque eu quero ensinar, porque eu quero incentivar, eu quero inspirar outros empreendedores. Eu tenho um porquê de estar ali. Né? Então, acho que é basicamente isso. E, claro, saber que se vai investir um tempo e um tempo não só com a presença, mas um tempo com a nutrição. De que eu vou, o Cleiton faz sentido para mim. Então, eu preciso estar ali nutrindo, usando as ferramentas que você colocou. Lá na sexta-feira, tenho que mandar uma mensagem para isso, para aquele fulano e tal. Então, é basicamente isso. maravilha. E estando em comunidades, nessas associações, né, Mayra, é muito importante a gente ser visto, né? E uma maneira muito. Porque quando a gente fala de ser visto, às vezes a pessoa acha que é falar mais que todo mundo, ou aparecer mais que todo mundo de alguma forma. E eu acredito muito que o ser visto, um jeito muito interessante, é você colaborando, né? Então vai ter um evento, ajuda a divulgar, ajuda a planejar o evento, chega mais cedo para ver se o evento precisa de alguma coisa. Essa é uma maneira que eu acho que é a mais bonita de, Legal. de, de ser visto, né? As pessoas estão vendo que você está colaborando e naturalmente elas vão se interessar por você. Porque se você faz aquilo dali sem estar ganhando nada, imagina ganhando, né? Imagina se eu te indicar um cliente, certamente você vai tratar ele muito melhor, igual ou melhor, o que você está fazendo ali para as pessoas.
de forma genuína e gratuita, né? Então, acho que é um ponto também, né? Eu não sei de quantas comunidades você vai participar, mas se participar, contribua, né? Cleiton, eu vou pegar esse teu gancho aí, tá? Porque, de fato, você falando, e assim, eu puxei lá de trás, né, na minha jornada dentro da própria CDL Jovem. Porque por anos eu ficava assim, rapaz, engraçado que fulano de tal me visualizou para compor a diretoria, mas o que é que eu fazia ali? Tu falando agora, eu me recordei de Você era alguns essa pessoa, fatos, né? é exatamente como, né? Eu primeiro. Eu sabia, eu estava iniciando uma nova empresa, tinha vendido a minha outra empresa, a minha primeira, estava iniciando a Solutec, né? Logo ali no início da CDL Jovem, quando eu fui para a CDL Jovem, eu fui na intenção de saber que eu precisava, né? Como eu sou, a minha formação é uma formação muito técnica, né? Então, eu sou Uhum. farmacêutica, eu sou gestora ambiental como pós-graduação, né? Como pós-graduada, mas é uma formação extremamente técnica e ninguém nunca ensina isso, É pouco sobretudo. relacional, né? Total, na faculdade de saúde, assim, não é nada comum. Pelo contrário, eu era tida como um ser estranho. Uhum. Eu não estava ali na pesquisa né, com muito fervor. Não, eu adorava estar com gente, né? Então, era difícil de conceber. Assim, eu até faço esse apelo, sobretudo profissionais da saúde, que se observem acerca dessa importância do networking, de você estar em outros meios, porque de fato nós não temos essa formação. Mas ok, eu desconfiei que era preciso eu beber em outra fonte, né? Então foi aí que eu conheci a CDL Jovem, e disseram, Maria, olha, isso que tem a ver contigo, tu abriu um negócio e tudo, eu já tinha meu esposo como sócio e tal, e a gente meio que se determinou a pegar um tempinho para estar dentro da CDL Jovem. Antes de ir para lá, eu começava a chamar alguns clientes uma vez por semana. E aí eu dizia, você não sabia, mas aquilo ali para mim era importante. Eu dizia, eu vou chamar o Cleiton hoje para almoçar. Cleiton, vamos almoçar? E tal, porque ali era uma maneira de troca, que eu já buscava sem saber exatamente da existência de comunidades e tal. E eu já fazia. E depois eu sistematizei isso com a CDL Jovem, porque uma pessoa me chamou para ir conhecer. E nesse aspecto, eu de fato ficava lá e eu ia para os almoços, eu prestava realmente atenção. Aquilo ali para mim eram conteúdos riquíssimos, que até hoje são demais. Agora tu imagina para quem está iniciando, né? Ainda mais. Então, eu anotava e tudo. Tinha o dia livre de imposto, eu me lembro, foi na época até do Cabral. O Roberto era vice-presidente, o Roberto é meu sócio atualmente também, dentro, que eu conheci o meu sócio dentro da CDL Jovem, né? Então, você vê Você está há a quanto olha tempo poder. na Tem cidade? mais ou menos uns 7 anos, 7 anos. por aí. Tá. Então a gente, ele começou a visualizar esse movimento que tinha o interesse da minha parte. Então, no dia livre de imposto e formação, eu me recordo que poucas pessoas da associação foram, mas eu Uhum. estava lá com a minha família. Eu estava Uhum. lá com os meus filhos e tal, para poder contribuir. E aí eu percebi que quando eles me viram, houve até uma certa surpresa. Eu disse, não é comum que a associado esteja aqui. Uhum. Né, hoje não, dia livre de imposto já tem reverberação, o associado já vai, já brinca e tal, mas há alguns anos não era. E eu vi que isso chamou a atenção. Então, foi por justamente essa questão de você ser interessante, né? E aí, depois a coisa foi tomando um pouquinho mais de proporção, me convidaram para compor um planejamento estratégico sendo associada, não sendo da gestão. E eu acho que, naturalmente, eu comecei a ser vista ali. Ah, pode ser uma boa gestora para a cidade jovem. E aí foi quando eu fui convidada para ser diretora, que eu realmente não entendia o porquê, mas agora você colocando realmente faz muito sentido, que é a questão de você ser visto, de você servir, de você ser útil, que naturalmente vem muita coisa boa a reboque. Legal, legal. E além disso, né, Mayra, para a gente ser memorável nesses lugares, eu acredito também que além do servir, a gente ser uma pessoa com atitude positiva também faz muita diferença, porque todo mundo gosta de estar perto de pessoas que têm um olhar positivo sobre a vida, sobre o negócio, sobre o mercado. Porque assim, gente, conviver com gente chata, Ai, não me é? Então, você está matei num uma pau grupo, depois dessa. se você, se você está num grupo, seja ele qual for, se tem um cara que é reclamão, se tem aquela pessoa que tudo tá ruim, se tem o evento tá ruim, a palestra tá ruim, o almoço tá ruim, o café tá ruim, as pessoas não são legais e só reclama, essa pessoa muito provavelmente não vai ter resultado, porque a Sim, gente não se conecta com gente negativa, né? sim, Então, ter entusiasmo, ter atitude positiva são elementos também, né, total. importantes.
Total. Eu gosto muito de uma passagem bíblica, que é a de Josué, quando ele vai avista a terra prometida, né? A gente vê claramente dois perfis. É como esse copo d'água aqui, que alguns vão ver a metade cheio, né? E outros a metade vazio. Então Sim, depende muito da perspectiva de cada um. sim, Então, por exemplo, Josué e alguns outros visualizaram aquela terra, viram que tinha gigantes, que realmente era uma terra difícil de ser tomada, né, a terra prometida, mas ele dizia: essa terra mana leite e mel. uhum, Enquanto outros diziam: mas é uma terra de gigantes, isso vai dar um problema, isso vai ser um problemão. Então depende muito da sua perspectiva e ponto de vista, né? Mas de fato é muito melhor, não é à toa que Josué ele sucedeu ali Moisés e ele foi para cima da terra prometida pela sua visão, que ele tinha muita coragem, ele tinha muito entusiasmo, né? Então isso faz muita diferença. Então, de fato, você está com pessoas que sejam ali pedra de ferro, assim, bola de ferro na sua perna, não é legal. sim. Então, acho que a perspectiva positiva, a visão, o entusiasmo, por isso que o entusiasmo hoje está dentro da CDL Jovem como valor, né? A gente realmente faz questão de manter, faz muita diferença. Perfeito, perfeito. E assim, não importa o tamanho do grupo de networking. Sim, total. Se tem duas pessoas, tem conflito. Conflito de ideias, conflito de, às vezes, a sugestão de um não bate com a de outro, o posicionamento, a comunicação. Então, quando a gente fala de atitude positiva, é esse olhar de que, ok, teremos problemas, qual é o problema, mas como é que a gente resolve? Como é que a gente vai para frente, né? Isso. Porque eu costumo brincar muito no BNI, que eu falo assim, gente, problema da Ibope, problema da audiência, né? Falar do Sim, total. problema, ficar comentando nos bastidores do problema, isso dá muita audiência, mas não resolve, não Sim. leva a gente para frente, né? Então, quem está em grupo de networking teve um problema, olha para frente. Como é Claro. que a gente resolve? Ok, já entendemos que tem um problema, mas como é que a gente faz para não acontecer de novo? E é tão bom viver com gente assim, né? Sim. Que tem um olhar. E por isso que eu falo atitude positiva e não pensamento positivo. Porque pensamento, se as pessoas não estão vendo, materializando e fazendo diferença na Sim. vida delas, não serviu para muita coisa, né? Pensamento positivo é bom para a gente, mas atitude positiva é bom quando a gente está em comunidade, é extremamente importante, né? E para a gente fechar, falando sobre hábitos, como é que a gente percebe? Porque, Mayra, o networking que vai dar certo é aquele que você colabora, né? Que você faz para você receber, que você contribui para ganhar. Como é que a gente traz isso para o nosso dia a dia? Como é que a gente faz para conseguir contribuir com o máximo de pessoas na nossa rotina, né? Ali no, com a nossa família, como é que a gente traz o networking pro nosso dia a dia? Legal. Tem o Ítalo Marcílio, não sei se você conhece, escritor. Ele tem acho que uns 10 filhos, ele, a Sam, a Marcílio e tal. Ele tem um livro que é Terapia de Guerrilha, muito bacana, que ele usa assim um jargão que eu acho bem, bem bacana, que é trabalha, sirva, até assim, um pouco, seja útil e não enche o saco, né? Então, acho que, na realidade, a existência humana, ela está muito vinculada ao servir, né? Ao ser útil. Que a gente, na nossa vida, só faz sentido se for dessa forma. Então, não adianta, é como, imagina a nossa vida como uma fonte, né? Que vai jorrando, que você vai distribuindo e você vai recebendo, aquilo ali é algo cíclico. Então, hoje, por exemplo, a Mayra, através do network, eu já consegui, eu estou realmente focada no comercial da nossa empresa, desde metade do ano passado, a gente está profissionalizando os processos comerciais da empresa, né? Então, com isso, eu trouxe o Thiago Reis, com a minha outra empresa, que é a 3Up e tal. Pois bem, nesse contexto, um associado, eu disse, olha, eu quero muito conhecer a tua operação. Ele vendeu a empresa dele para mim por milhões, assim, e lá ele tinha um sistema comercial muito robusto. Eu digo, olha, eu preciso que tu me mostre como é que funciona na prática, quais são os scripts, como é que funciona o teu time e tal. E simplesmente ele abriu as portas, né, para que eu pudesse estar lá 2 dias na empresa dele, Não. então eu estava lá com a minha gerente comercial, estava lá com o meu sócio e tal, para justamente verificar como é que é aquilo na prática antes de, né, a empresa ser vendida. Então, olha só que riqueza que o network me proporcionou, Total. né? Então, abrindo portas para mim nesse sentido, assim como hoje a gente tem um grupo super seleto de mentoria, com mais 5 amigos aqui, que a gente vai trazendo na mesa, nós vamos tratar sobre eficiência operacional, vamos tratar sobre escala e tal. E um grande empresário
porque também tem o desejo de servir. Hoje está num poste empresarial enorme e a empresa já roda naturalmente sem ele, que ele está lá com a gente, repassando, ensinando e tal. Assim como também, hoje, pessoas que têm uma empresa menor que a minha, ou que estão iniciando, Mayra, eu quero que tu me ensine como é que tu faz isso aqui, me ensina isso aqui. Vamos fazer, como é que tu realmente fez a contratação, como é que tu gera eficiência dentro da tua empresa, eu sei que a Solutec é uma empresa eficiente, como é que é isso e tal. Então, hoje, por exemplo, esse mês, né? Eu recebi pessoas na minha casa que estavam iniciando um novo negócio e tudo, eles queriam num domingo. Eu sei que meu tempo é super apertado, mas o fato de servir e colaborar, isso, cara, eu abro a porta para ti. Vamos no domingo lá em casa, não há problema nenhum. Então, no domingo, a gente falando sobre negócio, sobre empresa, sobre quais são os papéis, o que é que se faz para profissionalizar a empresa deles, né? Então, a vida, ela é cíclica, né? Percebe? Então, só faz sentido se a gente for útil, se Perfeito. a gente servir. Então, essa é a minha forma de enxergar. Muito bom. Você foi falando, a gente estava falando dos hábitos, né? E no dia a dia, eu lembrei que esses dias eu estava pesquisando, eu vi um anúncio do Creta, do Certo. novo Creta, aquele carro. Eu falei, gente, carro bonito. Tá vendo o painel, vendo o vídeo, tudo. E aí eu comecei a ver na rua, em todos os cantos que eu vou, tem Creta agora. Parece que todo mundo resolveu comprar o Creta. Esses dias eu fui numa reunião do BNI, tinha não sei quantos membros com Creta. Esses dias eu fui no outro canto, fui no supermercado, no estacionamento, tinha um monte de Creta. Falei assim, meu Deus, estão dando bolsa Creta agora, porque não para de ter Creta em todo Sim, canto que eu vou. Só que, na verdade, isso é uma coisa científica, né? De que quando você ativa na tua mente uma coisa que você quer pensar ou se torna. As mulheres contam muito isso quando se descobrem grávidas, né? Que parece que vê total. grávida em tudo que é canto, né? E aí, por que que eu tô contando isso e o que que isso tem a ver com networking? Eu acredito que quando a gente fala de rotina, de hábito, é muito importante a gente trabalhar a nossa mente desta forma. Então, eu conheci a Mayra aqui. Quais são as informações que ela trouxe que são relevantes para eu colocar na minha mente como Sim, o Creta? sim, E que quando eu estiver lá no meu dia a dia, eu me lembre disso, né? De uma oportunidade, de algo que eu possa compartilhar, de um cliente, de um negócio, de uma conexão. Porque senão as relações ficam muito superficiais, né? A gente não consegue. Então, acho que esse trabalho da mente também é muito importante, né? O networking, ele não tem um horário para acontecer, ele não sim. vai acontecer de segunda a sexta, de 8 às 18, e depois eu tiro folga. Ele acontece 24 horas por dia, né? Às vezes você está no churrasco da família e surge uma oportunidade. Só que você precisa estar atento, né? As pessoas precisam, não é isso? Perfeito. Então, trazer para o nosso dia a dia. Mayra, muito bom o nosso papo, nem vi o tempo passar. Eu fico acompanhando Nossa, aqui uma quando o hora papo foi, é gente. bom. Quando o papo é bom, a gente tinha muita coisa que a gente poderia falar sobre hábitos, mas o podcast tem esse objetivo, né? Então são 52 semanas falando sobre networking estratégico. Continue acompanhando, quero muito te agradecer e pedir para você contar para a gente como é que as pessoas te seguem, localizam, te acompanham aí para conhecer melhor o teu trabalho. A gente vai colocar na tela também Perfeito. as suas redes. Então vamos lá, prazer, Cleiton, prazer, audiência. Espero que eu tenha podido contribuir. Já com certeza acompanharei as 52 semanas, tá? Então vamos lá, Mayra, M-A-Y-R-A, Mayra, underline Dias, underline Tech, é T-H-E, que esse é o meu Instagram pessoal. Ali eu compartilho um pouquinho da rotina, dos hábitos que eu faço questão de nutrir. A minha empresa é a Solutec também, né? SOLUTHEC, @Solutec. Aí tem a 3up também, que é movimento 3UP, 3up. Então, essas são as formas assim mais rápidas de você contactar comigo. Muito bom, muito bom. Mayra, muito obrigado pela presença. Tenho certeza que em breve a gente vai almoçar juntos e participar de muitas coisas juntos através da CDL. Feliz de você estar aqui. Te convidar também publicamente para ir no BNI, lá tomar um Legal. café com a gente para Irei, poder sim. conhecer, ficar muito feliz. E obrigado pela presença. É isso. Obrigada, gente. Obrigada, Glê. Você continue acompanhando a gente nos 52 semanas de networking, para você entender como transformar essa ferramenta poderosa em um hábito no seu dia a dia, para deixar isso ser de uma forma leve,
tranquila, dentro da tua rotina e que traga resultados. Esse podcast foi gravado no estúdio da Octacom, quero agradecer muito pela parceria. Tem o apoio do BNI Ceará. O BNI é a maior organização de networking do mundo, presente em mais de 70 países. E a gente ultrapassou aqui no Brasil recentemente 15 mil membros. Então, você precisa conhecer, tomar um café com a gente para entender como funciona a metodologia de networking profissional que a gente tem. E pedir para você seguir, acompanhar o podcast 52 Semanas de Networking. Agradecer também o apoio e a produção da Inspira Comunicação. Muito obrigado e até o próximo podcast.